Salve, salve família, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é Gabriel Ferreira, professor de Física aqui do Enem 360. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Bem, hoje o nosso assunto é um assunto aí, né, cai bastante, um assunto de mecânica, bastante amplo. A gente vai fazer duas questõezinhas, mas antes da gente começar eu queria pedir que vocês seguissem aí as mídias sociais do Enem 360. Segue lá, curte, compartilha, manda pra galera que precisa, tá bom? Vamos nessa, vamos seguir nosso ritmo aqui. Queria pedir também que seguisse na minha rede pessoal, vai lá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos descobrir como que a gente pode ajudar mais você que está se preparando para o Enem. Show de bola? Vamos nessa então. Questãozinha de hoje é uma questão do Enem 2019, questão 106, beleza? É o caderno azul, hein? Caderno azul. É uma questão de dinâmica, na verdade, que está dentro do bloco de mecânica. E a questão diz assim, ó: slackline é um esporte na qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Show de bola. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, informação importante para a questão, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 10, 0,98 e seno de 10 graus, 0,17. Olha o que ele está pedindo, olha a figura, né? Então vocês já entenderam, quem já pratica ou praticou a slackline já entendeu aí o que ele está pedindo. Tá? A pessoa está exatamente no meio da fita, no centro da fita. E ele fala assim, ó: qual que é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta. Então o atleta está aqui, faz uma força para baixo, a gente vai ver que é força-peso, e aqui tem duas trações, tá? Ele quer saber qual que é quanto que vale, né, cada uma dessas trações. Bem, primeira coisa, antes da gente começar a nossa questão, é entender que a gente precisa, né, diagramar as forças, marcar as forças que estão atuando. Por isso eu fiz aqui dois eixos, o eixo X e o Y, né, padrão lá do plano cartesiano. E as forças que estão atuando aqui em cima dessa moça, né, dessa pessoa que está praticando slackline, são força-peso, tá aqui, ó, vertical para baixo. As duas trações, né, se dividem em essa tração aqui, ó, que está para a esquerda, essa tração que está para a direita, e o ângulo de 10 graus que ele falou, que faz com a horizontal, tá? Esse mesmo 10 graus pode fazer aqui, ó, nesse pedacinho, tá? Só que, como eles são alternos internos, é esse mesmo ângulo aqui. Beleza. Depois que a gente marca as forças, a gente começa a entender que, por exemplo, essa força-peso, ela está apenas na vertical, no eixo, sobre o eixo Y, né? Agora, a força T, T1 ou T2, aqui eu chamei de T, né, porque elas são iguais, porque lá no enunciado ele falou uma informação importante, que é de que a pessoa que está praticando slackline está exatamente no meio da fita, então as trações elas se dividem igualmente para os dois lados, tá bom? Os dois ângulos 10 aqui também são iguais, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Bem, agora a gente pode entender que essa força-peso está apenas na vertical, e essas duas forças T aqui, uma projeção dela está na horizontal e uma projeção está na vertical. Aqui o que interessa para a gente é apenas a força TY, tá bom? Porque as duas forças TX projetadas, né, na horizontal, elas se anulam, tá? Elas são exatamente simétricas, elas se anulam, tá? Então, na horizontal não tem nenhum movimento, né? Essa pessoa não vai ser transladada. O que acontece com ela é que ela é transladada, né? Ela deformou a fita na vertical. Então, quais são as forças que estão na vertical? A força-peso, né? Na vertical, estou falando do eixo Y, peso para baixo, e as duas forças T para cima, que eu chamei já de TY, que é a projeção, tá? É a decomposição dessa tração T na vertical. Lembra lá da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica? Que diz que a força resultante é produto da massa pela aceleração, tá? A força, essa setinha aqui, é porque é uma grandeza vetorial, tá bom? E aí, ó, vamos dimensionar, vamos equacionar, na verdade, né? Ó, eu tenho TY para cima, com essa TY para cima, 2TY, menos a força-peso, que está para baixo.
como a força é uma grandeza vetorial, tem que considerar direção e sentido, tá bom? Isso é igual a zero por quê? Porque tem equilíbrio, né? Essa pessoa aí, ela não está se deslocando, né, para cima e para baixo. Ela deformou e está ali parada, então a força resultante é igual a zero. Lembrando que a segunda lei de Newton ela tem duas consequências. Uma é que a força resultante seja igual a zero, ou né, o corpo está em repouso, como é o caso dessa menina, ou em movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Então, por isso que esse lado aqui é igual a zero, porque está em repouso. Então, 2ty é igual ao peso. Joguei, né, o P para o outro lado, tá? Então, 2ty é igual ao peso. Aí eu vou fazer uma pausa aqui e relembrar quem são essas forças. A força-peso, vocês lembram lá, né? A massa vezes a aceleração da gravidade, que ele deu na questão, hein? M vezes G. Vem comigo. Tx, quem que é Tx? É a projeção horizontal. Como eu falei, nesse caso a gente não vai usar, mas estou aproveitando para relembrar aqui, tá? Então, Tx é a força T, né? A tração T, vezes o cosseno desse ângulo aqui. E a Ty, que é o nosso caso de interesse, é T vezes o seno do ângulo. Beleza? Isso aqui vem de relações trigonométricas, tá? Então, estou substituindo esse Ty aqui, ó, aqui dentro, tá? Então, fica 2T seno do ângulo, seno de θ, aí eu já coloquei o seno de 10, é igual ao peso, tá? É igual ao peso m vezes g. Bem, ele deu lá na questão o valor do seno, então substitui o seno. Repara que também já substitui o valor da massa, da gravidade. E aqui, ó, vamos com calma aqui, ó. 80 vezes 10, 800 está aqui. 2 vezes 0,17 está aqui desse lado multiplicando, então eu passei para cá, ó, dividindo e isolei o t, tá bom? Passei dividindo e isolei o t. Beleza, aí daqui para frente é só conta, vocês podem escolher fazer a conta como vocês quiserem. Eu, Gabriel, gosto de manipular um pouquinho para facilitar a nossa vida. 800 dividido por 2 dá 400. Tá? Então, 40 vezes 10 a primeira é a mesma coisa que 400. E eu reescrevi, né, o 400 como 40 vezes 10 a primeira. Já explico por quê. O 2 cancelou aqui, né? Simplificou com 800. O 0,17 eu também reescrevi de uma outra forma, como 17 vezes 10 a menos 2. Tá? Escrevi em potência de base 10. Por que você fez isso, Gabriel? Meus amigos, minhas amigas, veja, no Enem a gente não tem tempo para poder perder em questão. Então, é melhor a gente tentar facilitar a nossa vida. Então, aqui, ó, 40, se fosse 40 dividido por 20, daria 2, né? Esses números principais aqui. Então, como o 17 é um pouquinho menos de 20, essa divisão é um pouquinho maior do que 2, tá? Se eu fizer essa divisão exata, 40 dividido por 17, se eu não me engano, dá 2,35. Mas a gente não pode perder tempo e a gente pode fazer aproximações. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, aproximar esse 17 para 16, o que acontece? Essa divisão seria 2,5, 2,5. Então, eu sei que 40 dividido por 17, como 16 é muito próximo de 17, essa divisão é alguma coisa muito próxima de 2,5. Se eu olhar nas respostas, eu vou ver que o gabarito é 2,4 vezes 10 a terceira newton. Olha só, dava para eu ir por eliminação, ó. Aquela divisão, 40 dividido por 17, é próximo de 2 e alguma coisa, 2,5, 2,3, 2,4. Eliminaria a alternativa A, B e C e a D. E a E, né? Só sobraria para a gente a alternativa D. Gabarito letra D. A conta exata dá um valor aproximado, mas você pode ir olhando, fazendo um cálculo mental e excluindo alternativas. Tudo bem? Gabarito letra D. Show de bola? Vamos para a próxima? Ó, questão 121 de 2019. Questão bonita, né? É uma questão longa, então assusta um pouquinho assim de cara, mas vocês vão ver que não tem nada demais. Vem comigo. Diz assim, ó. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, para demonstrar o princípio da conservação da energia. Maravilha. A apresentação consistirá em 2 etapas. A primeira é a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Maravilha. A segunda etapa diz assim, ó.
o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo um sistema conservativo. Beleza, falou sistema conservativo, a gente já começou a lembrar algumas coisinhas. Vamos ver o que ele quer. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível, em comparação com a velocidade angular. Ok. Velocidade angular, então, tem alguma coisa a ver aí com rotação. Seguindo. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações do tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura, altura, assim como massa do disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então está aqui embaixo, nessas informações, ele deu uma figura para facilitar a nossa vida, isso é ótimo, tá bom? Ó, o resultado do cálculo na etapa 2 em joules. A etapa 2 ele pede para calcular a energia cinética de rotação, família. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Eu tinha energia potencial gravitacional, começa a cair, então começa a se transformar em energia cinética e chega lá embaixo que o disco fica girando. Então toda essa energia potencial gravitacional se transforma em quê? Em energia de rotação. No meio virou também energia cinética, né, de translação, porque o disco foi caindo, mas o que importa, princípio da conservação da energia. Vocês estão lembrados? Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Então, energia potencial gravitacional, que vocês lembram lá, mgh, m é massa, g gravidade, h é altura, é igual ao que eu quero descobrir, que é energia de rotação, que a gente no início talvez tivesse dado uma assustada, sem necessidade, convenhamos. Ó, explicitei aqui, né? Envolvi os dados importantes da massa e da altura que a gente vai utilizar e vou substituir valores. A massa é 30 gramas, então ó, esse 10 a menos 3 é porque eu passei para quilograma, que é a unidade no sistema internacional. A gravidade vale 10 e a altura, ele está lá no enunciado, que é 2h sobre 3, né? Lembra que é 1/3 da altura? Então, ó, a altura, né? 410 milímetros, então 2h dividido por 3, beleza? É igual a energia de rotação, substituindo valores, 30 vezes 10 a menos 3, vezes 10, ó, posso cortar esse 3 com esse 3 aqui, posso agrupar esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 3 aqui, e aí, resolvendo as continhas, eu chego aqui, ó, 2 vezes 410 dá 820 vezes 10 a menos 4, né? Porque fica 10 a menos 6 com esse 10 e com esse 10 fica 10 a menos 4. E manipulando, né? Fica 8,2 vezes 10 a segunda joule. Gabarito, letra B de bola. Família, foi isso? Foi um prazer. Beijos e abraços. Se cuida. Fui.